Não, você não vai ficar em cima do muro. Mas não você é ficar, não. Não O cara reclama que eu não respondo, e quando eu respondo, ele É o sensacional. Isso é o oposto de ficar no muro. Você com ideias tão mirabolantes, com relação até... Mirabolante. Na verdade, a relação do Lula com o Trump, ela varia entre desastre diplomático e parceria estratégica. Não necessariamente uma parceria boa pra gente. Você não vai ficar em cima do muro. Mas não é ficar, não. Você agora tá na ponta e já logo sobe no muro, Renan? Não sumo, não. O que eu falo de parceria estratégica é bom pros Estados Unidos, não pra gente. O Lula, ele faz negócios e ele faz articulações que beneficiem ele eleitoralmente. Mas não que beneficiam necessariamente o Brasil. O Lula usou a treta das tarifas e ele se beneficiou eleitoralmente daquilo. Depois ele fez os acordos políticos necessários para ele contar uma historinha. Tudo que o Lula quer agora, no período eleitoral, é uma briga de mentira com o Trump para fingir que ele tá representando a soberania do Brasil. Aí ele fica gritando para ele, soberania, 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 enquanto as coisas importantes são deixadas de lado. Estamos com o Renan Santos aqui, do partido Missão. A Ana Hering me corrigiu tanto, não pode falar o Missão, mas o partido Missão. Pode ser o partido Missão ou a Missão. Sabe o tanto que a Ana fala, não pode falar o partido. Omissão é o que o PT fez durante todos esses anos de governo. Eu pensei que omissão era sobre a posição de vocês nas eleições passadas, né? Que vocês declararam neutralidade no segundo turno. Coragem do Henrique. Não existe neutralidade nada aí. Coragem do Henrique. Omissão é você adotar o caminho mais fácil. O caminho mais fácil é puxar saco de um, puxar saco de outro. O caminho nosso foi arrumar briga com os dois maiores blocos políticos do Brasil. Isso é o oposto de ficar no muro. Isso é pagar um preço muito caro pelos seus valores. O caminho fácil é fazer como, por exemplo, nossos concorrentes diretos aqui, no primeiro turno. Vou botar o Zema ou o Caiado, que ficaram puxando o saco do Bolsonaro. Puxar o saco, você ganha. Você tem um bloco de puxa saco, igual o Boulos puxa saco do Lula. Você não gosta de ninguém? Não é que não gosto de ninguém. Eu gosto de quem é corajoso e que faz trabalho sério. Mas não tem nenhum corajoso ali, os caras são candidatos. Para ser candidato tem que ter, no mínimo, um pouco de coragem, não? Tá, então, eu vou falar então que qualquer um, o Padre que é um corajoso. Então, eu vou ficar reconhecendo os méritos de todo mundo que é candidato. Candidatos têm que, antes de tudo, ter um partido e ser nomeado a ser candidato pelo partido. Então, eu posso fazer uma lista inteira, botar do Emael, o Padre Kelman e falar que tudo não é corajoso, não é assim. A gente tem que falar assim, são pessoas, são figuras públicas que, diante de grandes dilemas, decidiram proteger o seu, vamos dizer, seu capital político e não fazer enfrentamento a figuras poderosos dentro do seu bloco. Eu volto a colocar, uma pessoa de direita batendo uma pessoa de esquerda é fácil, você ganha seguidor. Todo mundo ganha seguidor. E uma pessoa de esquerda batendo uma pessoa de direita também. Agora, quando uma pessoa de esquerda critica de esquerda, você tem que olhar para ela e falar, opa, tô vendo aqui um mérito. Vou dar um exemplo, o Gabeira. O Gabeira é uma figura da esquerda que faz críticas a pessoas da esquerda. Eu respeito isso. Aqui na PAN, você já tiveram várias pessoas à direita que fazem críticas a pessoas da direita. E essas pessoas contam com o meu mais profundo respeito, porque essas pessoas perdem quando fazem isso. Agora, o cara que fica só... não, você é de direita, eu finge que não aconteceu nada. Você é de esquerda, que eu finge que não aconteceu nada. Renan, você não acha, tem uma crítica muito contundente às suas propostas, que elas são muito boas para engajar. O prendeu, matou é muito bom, mas para governar é muito difícil. Como é que você coloca isso em prática? Na verdade, não, porque quando eu falo nas propostas que a gente traz de endurecimento de leis penais, de direito penal do inimigo, são propostas que foram aplicadas em muitos países e funcionaram. Então elas são altamente funcionais. O problema aqui no Brasil, a gente naturalizou o absurdo. O Brasil, você fala, é errado ter favela. As pessoas, não, como assim? A favela faz parte da paisagem brasileira, a nossa cultura é favela. Não, eu tenho que punir um bandido. Não, eu tenho que reabilitar o bandido, porque houve uma desigualdade social. Desculpa, isso é um tipo de política que na prática, que na aplicação não funciona. E aí, sou absurdo ou agressivo eu falar o óbvio. O problema no Brasil é que a gente naturaliza tanto absurdo que falar o óbvio se torna um ato de contestação. Fale um óbvio aí, contestável. Um óbvio, políticos não deveriam dispor de tantos privilégios. Um óbvio, a classe política brasileira, o dito centrão, não deveria mandar no Brasil da maneira como manda. O óbvio, prefeituras pequenas que não têm capacidade de autossustentar, deveriam se fundir junto com outras maiores para você criar complexos urbanos funcionais. Só que no Brasil tudo isso é só loucura. Loucura. Não deveria ser loucura. Mas, Renan, uma pergunta, né? Essa questão do direito penal e tudo mais é uma matéria do Congresso. Como é que você pretende, caso eleito, executar essas propostas? Ok, mas como fazer? Qual que é o passo 2? Beleza, ganhou. E aí? E depois? Porque existe uma questão de governabilidade. E eu acho que nessa tem uma questão que é cláusulas pétreas da Constituição. Você imagina também que é o momento de ter uma nova Constituinte? Vamos lá, são duas perguntas diferentes. Primeira coisa, o direito penal do inimigo e as alterações às leis penais não mexem com cláusula pétrea. Elas mexem, por exemplo, com matéria constitucional, o que é diferente de cláusula pétrea. São duas coisas diferentes.
Óbvio, mas... E presidencial. o presidente ele tem poder de iniciativa para projetos, tanto com medidas provisórias, quanto projetos de lei, quanto PEC que ele manda. O Henrique, ele está falando de governabilidade. Então, eu vou reinterpretar a tua pergunta. Você está falando, você teria que ter governabilidade. Lógico. Num regime republicano democrático, você tem que construir governabilidade. O problema é que a gente vive num país doente, maluco, que a governabilidade se dá tendo que fazer acordo com bandido. E, infelizmente, todos os presidenciáveis, se chegarem lá, vão ter que sentar na mesa para conversar com bandido. Porque o povo brasileiro elege bandido. O povo brasileiro vem de voto e elege bandido, e você vai ter que sentar lá para conversar com o bandido. O que eu não vou fazer é negócio com o bandido. Não, mas você pode fazer negócio com Donald Trump, por exemplo, que quer interferir na soberania nacional de alguma forma. Aí é um papel de Estado que o presidente da República... Você concorda que ele entre aqui para combater as facções criminosas? Nunca. Não deixaria? Nunca. Mas aí você já vai brigar com o Trump? Isso não é brigar com o Trump. Ajuda sim. O quê? Parcerias estratégicas. Parceria tecnológica, parceria de troca de informações sobre movimentações financeiras. Não, tem que entrar para subir o morro. Não, ter tropas americanas no território brasileiro? De certa forma. Uma base militar aqui, como parte da direita. Eu não sou o Flávio Bolsonaro, que ficaria, assim, ele teria prazer quase sexual em uma coisa dessa acontecer. Ou o Lula vem da China se colocar aqui. Quem tem que fazer isso são as forças policiais. Mas a China nunca falou em vir pra cá, né? Mas eu tô falando do prazer sexual do Lula com a China. Não tô falando se a China vai colocar ou não a tropa aqui. Estou falando outra coisa, deixa eu molhar o bico. O caso do Trump e o caso da direita brasileira e da esquerda brasileira são casos de um puxa-saquismo crônico. Um com a China e outro com os Estados Unidos. As forças policiais brasileiras, eu tive no BOPE, as forças policiais brasileiras dispõem de toda a capacidade de destruir o crime organizado. Assim como o COAF, a Polícia Federal, dispõe dos instrumentos de inteligência para isso. O Estado brasileiro tem que querer fazer. Renan, mas todo mundo tem um grande herói, né? Um grande herói político e tal. Você seria o Milei? Eu tenho talvez dois grandes heróis políticos. Um do passado seria o grande Alexandre da Macedônia, filho de Filipe da Macedônia, que construiu o maior dos impérios. E o segundo, Lee Kuan Yew. Lee Kuan Yew, que transformou Singapura, que era uma vila de pescadores devastada pela guerra, com brigas étnicas, favelizada, numa das nações mais incríveis do mundo. Todo mundo tem que estudar a história de Lee Kuan Yew. O presidente de El Salvador estudou Lee Kuan Yew. E a gente precisa estudar o Lee Kuan Yew, tá? Se a gente quiser transformar o Brasil num país sério, nós temos que estudar o caso. Não tem nenhum em Brasília, não? Não, da história do Brasil. Quem que é o que você mais chega perto de admirar? História do Brasil? Eu vou falar de pessoas que tiveram um horizonte de Brasil. Não concordo com as políticas aplicadas, especialmente em matéria econômica, mas Kubitschek tinha uma perspectiva, tinha uma visão de Brasil. Não concordo com a visão ideológica dele, mas Fernando Henrique foi um presidente que implementou reformas. Estou falando de pessoas que foram funcionais, imaginaram um Brasil diferente e executaram. Eu admiro quem faz isso, mesmo não concordando totalmente. Fora da política nacional, tivemos algumas lideranças estaduais que tiveram perspectivas. Por exemplo, Tasso Gereissati olhou e falou pro estado do Ceará: vou tentar industrializar aqui, e conseguiu. Eu visitei o interior do Ceará e vi coisas interessantes. Interessante. Você com ideias tão mirabolantes, com relação até... Mirabolante? Questão criminal, poxa, prendeu, matou é uma ideia mirabolante. Ou não é só letra de música, né? Na China, nos Estados Unidos, no Japão, é basicamente lei e ordem. Quem não tem é no Brasil. Não, mas peraí, prendeu, matou é muito radical. Não, é bem simples. É bem simples. Olha só, você é um bandido, você gosta do modelo chinês? Eu acho que a China impõe lei e ordem, e impor lei e ordem contra o crime, ou seja, penas muito duras e capacidade de... É um princípio comunista esse aí, hein? Não é, cara. É o princípio basilar da ideia de Estado. Uma das funções primordiais do Estado é impor ordem dentro do seu território. Não importa se é Estado liberal, se é um Estado democrático, de direito, se é um Estado comunista, se é um Estado despótico, absolutista, monárquico, teocrático, todos têm que impor lei e ordem. Quando um Estado fala assim, eu não vou impor lei e ordem, eu vou achar que o bandido ele tem um papel social, como é o caso do Brasil, aí as pessoas morrem, que é o que acontece. O prendeu, matou é muito simples. Você é um bandido, você está numa favela, você está com uma metralhadora. Você viu o policial se chocou com você, está na sua frente. O que você faz? Se você se entregou, prendeu. E se você não se entregou? Matou. Não, mas vamos levar isso para a Avenida São Luís, aqui na Praça da República? Então vamos lá, tem um cara com metralhadora. Não, eu com meu celular. Aí é bem simples, você tá andando na rua com seu celular, aí vai aparecer um bandido. E o bandido vai com uma outra regra, entregou, matou. Se você entrega, talvez você não morra. Se você não entregar, aí você morre. Mas a polícia prendeu o cara que roubou meu celular. Aí ele vai preso. E
E tem que ficar muito tempo. Aí nesse caso não tem a parte do matou. Não. Prendeu ou matou. Prendeu ou matou. A gente só pôs as palavras mudou a letra, hein? Mudou a letra. Caber na música, mas tem que caber na música. Tem que caber na música. Porque assim, prendeu, matou, ele tem uma métrica. Se eu boto prendeu e matou, aí ficou ruim. Até num podcast recente foi colocado que as ideias do Dirceu pareceriam muito as suas, mas no caso seriam mais as suas parecidas com a do Dirceu, dado que ele é mais velho. Em algum momento você se inspirou em algo que o Dirceu fez? Você falou agora de lideranças brasileiras, você colocaria o Dirceu como uma liderança que você utilizou como base para suas propostas? Não porque o Zé Dirceu, quanto proposta, tá? Não porque o Zé Dirceu não falava, por exemplo, na lei de responsabilidade gerencial que eu estou propondo. O Zé Dirceu em nenhum momento falou em reabilitar São Paulo dentro do Pacto Federativo. Inclusive o partido dele, que esteve no poder há mais de 20 anos, não fez isso nenhuma vez, sequer propôs. Ele tem um livro de 99 que ele fala sobre reforma política. Só que as coisas que eu falo para uma reforma política não são as coisas que ele falou em 99. Eu tive esse cuidado de ver depois, porque ele falou, não, eu já tô falando há mais tempo. Idade não quer dizer que você virou dono de ideias se você não as proferiu anteriormente. Então, ele está falando as coisas que eu tô falando, assim como outras pessoas estão falando também, porque o que a gente está trazendo, de maneira muito humilde, são soluções práticas para o Brasil. Soluções práticas para, por exemplo, pequenos municípios que, assim, sugam dinheiro do fundo de participação dos municípios, mas que não conseguem entregar resultados em termos de indicadores que melhorem a vida das pessoas. O Dirceu agora quer abordar. Fico feliz. Quando vai do Dirceu a, sei lá, o Flávio Bolsonaro concordando com as ideias que eu tô falando, quer dizer que eu tô falando alguma coisa interessante. Muito bom. Uma dúvida. Aproveitando que a gente entrou aqui na questão de música, você recentemente se enfiou aí numa treta com Wesley Safadão a respeito de cachês altos em shows públicos. Por que você achou que era uma briga necessária comprar nesse momento? Mais do que entrar numa briga, eu fui condenado pela Justiça do Ceará, que gosta de me condenar. Eu não posso falar do governador do Ceará, não posso falar do Wesley Safadão. Eu fui condenado por dizer que o Wesley Safadão, ele é muito próximo de figuras políticas envolvidas em escândalo de corrupção no estado do Ceará, e ele é viciado. O Wesley Safadão, ele é muito safado no sentido de que ele tem uma tara também quase sexual em fazer show em cidade minúscula recebendo cachê de mais de R$1 milhão. O cara gosta disso. E eu acho que um município pequeno, que não consegue se sustentar do ponto de vista econômico, não tem o direito de fazer um show gigantesco, com um faturamento enorme, com Wesley Safadão. Eu acho que ele tem outras prioridades do tipo esgoto, do tipo alfabetização. Faria um feat com o Safadão? Eu acabei de gravar um vídeo pra fazer um desafio com ele. Pra mim, o Safadão fazer um show no município tem que ser um prêmio que o município recebe caso ele melhore seus índices de esgoto, de educação, de segurança, aumento da atividade econômica. E aí o município, pode fazer seu show com o Safadão. Só que ele tem que entender isso. Então, se ele se comportar como um prêmio, tá tudo maravilhoso. Agora, se ele for pra uma cidade como Cochichola, no interior da Paraíba, com 1.800 habitantes, com praticamente nenhum indicador básico funcional, com todo respeito, isso ele tá contribuindo pro problema e não pra solução do Brasil. Você seria o pai do fim da escala 6x1? É uma proposta que você acha que é válida pro Brasil? Essa proposta é picaretagem. Então, isso aqui é a coisa menos ensaboada pra falar. Picaretagem. Estou olhando câmera 3 para você que está assistindo, você que é trabalhador, que está na rua, estão te enganando. Primeiro, nunca confie numa proposta que venha da Erika Hilton. 2, nunca confie que o Hugo Mota, que nunca trabalhou e não sabe o que é mercado de trabalho real, que vive com uma família que explora um povo pobre e humilde na Paraíba, em regiões que dependem de dinheiro que vem do governo federal, ou seja, ele não entende nada sobre mercado de trabalho. Mas é difícil imaginar que Erika Hilton e Hugo Mota combinam. É o Brasil que a gente vive, é o Alcolumbre, respondendo a sua pergunta, Jess, é o Alcolumbre no Senado pelo Amapá, um lugar que vive de dinheiro do governo federal. E é o cara de Patos na Paraíba, filho de um oligarca de Patos na Paraíba, definindo o modo como nós, no resto do Brasil, vamos trabalhar. É como botar eu pra ser técnico da seleção, não tenho nada de futebol, não sei jogar bola. Eu não vou me intrometer na escalação da seleção. Você convocaria o Neymar? Jamais, né? Eu convocaria o Neymar para um depoimento sobre os amigos deles envolvidos com o PCC e com o Comando Vermelho. Que o Neymar é o cara que escolhe os piores amigos no Brasil. Ele não pode ver um amigo faccionado que fala, vem pra uma festa na minha casa. O cara me chama de saboado, eu arrumo todas as brigas aqui. Boa! O Renan, ele escreveu aquele livro, Como Fazer Inimigos e Irritar Pessoas. Exato. Mas... Porque, até assim, aproveitando... Se o Brasil tivesse muito bem, eu tava fazendo amigo com todo mundo. Mas aqui, a gente não veio aqui pra tomar cafezinho. A gente veio aqui pra polemizar. E eu tô te entregando aí à toa. Polêmica por polêmica. Aqui, é o sofá da discórdia democrática. Renan, aproveitando que você cita essa questão dos amigos do Neymar, existem figuras aí que teriam
teriam um certo envolvimento com o MBL, que já foram citadas naquelas investigações ligadas ao grupo Refit. Como é que você explica isso, dado que o MBL se vende como assim, movimento anticorrupção e tudo mais? Como é que você explicaria essa ligação feita aí por vários veículos de comunicação entre figuras do MBL e o grupo Refit, que tem um déficit aí, um saldo devedor bilionário em impostos? Não tem nada. Eu não tenho nada a ver com isso. Seria como eu falar, assim, eu estava falando do Beraldo. Seria como eu falar que a PAN tem a ver com isso só porque o Beraldo trabalha aqui na PAN. Não tem nenhuma relação isso. Isso é uma coisa absurda. O Beraldo é uma pessoa honesta, que trabalhava numa empresa nos Estados Unidos, como ele trabalha para muitas empresas nos Estados Unidos, ele é um consultor de empresa. E aí seria eu falar que o Beraldo tem envolvimento com isso, seria falar que uma pessoa que trabalhava na Petrobras, quando teve o Petrolão, ela foi o responsável pelo escândalo todo. Eu acho que não. E é muito mais bizarro falar que a gente tem uma relação com isso porque uma pessoa prestava consultoria para uma empresa. O Beraldo foi uma pessoa muito decente, que se afastar de tudo enquanto estava vendo a investigação. Isso meio que já passou e eu acho que ele tem o direito de participar do debate público. Agora, o que o MBL tem a ver com isso? Nada. Mas eu quero ver um governo Renan Santos encontrar formas para dobrar o Congresso e fazer uma CPMI do Banco Master, hein, Matheus? Eu acredito que o Renan não conseguiria, não. Porque para fazer uma CPMI do Banco Master teria que mudar Brasília inteira. Né? A gente vê lá que, infelizmente, Brasília virou direita, esquerda e centro. Parece que não querem e a gente ainda vai além. A gente vai para outras esferas de poder. Eu queria pôr mais pimenta na pergunta. Você vê que está falando muito que o PL da dosimetria veio de um acordo para enterrar a CPI do Banco Master. Você acha que isso é real? E você vê alguma chance dessa CPI ainda nesse ano rolar? Vamos lá, as duas perguntas. Vou começar pela sua bem rápida. Sim, rolou o acordo. Inclusive, os senadores que votaram a reunião do Congresso, que passou a dosimetria, quando eles assinaram para ver a reunião do Congresso, eles sabiam que não haveria ali na pauta a CPMI do Banco Master, que teria que ser colocado em pauta. O Alcolumbre não colocou. Todo mundo tinha ciência disso e ninguém reclamou. Quem entrou na justiça para derrubar isso foi o deputado Kim Kataguiri e um deputado que é o Carlos Jordi, que eu vou dar mérito para ele também, um nosso e um do PL. E entrou, tá na mão agora do André Mendonça. Cadê os demais gritando, berrando? Foi feito um acordão. 503 deputados, né? 503 deputados, mais os 81 senadores. Desse total, 2 se mostraram indignados. 2 unidades de parlamentar é muito pouco. E nós cumprimos o nosso papel. Todo mundo sabe que tem um acordão desenhado para salvar todo mundo no caso do Banco Master, porque envolve todo mundo, como você citou. Supremo envolve direita, envolve esquerda, envolve centrão, envolve de cima para baixo. Só que tem que envolver a população. Na minha época, quando eu ia pra rua e a gente levava toda aquela população para defender a Lava Jato, eles se dobravam à opinião pública. Hoje as pessoas não vão. E tem um motivo. O motivo é as pessoas deixarem de ir na rua porque elas, em vez de ir na rua defender que tem que ter lei e ordem no Brasil, que bandido tem que ir pra cadeia, que escândalo de corrupção tem que ser investigado, as pessoas saem na rua pra idolatrar político. Renan, mas aí então tá, falar em ir na rua, por falar em gente na rua, né? Sua opinião sobre o perdão aos envolvidos nos episódios de 8 de janeiro. Me diga. Dosimetria. Peraí. O cara reclama que eu não respondo, e quando eu respondo, ele... É o sensacionalista. Espera. Para. Tem que chamar. Mas eu acho que você demorou tanto para responder que eu vou ter que chamar o break. Aqui a gente perguntou pro Renan, 8 de janeiro, tá todo mundo perdoado? Não. Tô respondendo rápido para ele não falar que eu fugi. Não, dosimetria. Agora, falar que o sujeito vai invadir prédio público, espaços essenciais da existência própria da República, e derrubar e quebrar coisa e não acontecer nada, então amanhã o Lula perde a eleição e aí o MST invade lá e a gente vai bater palma. Como já invadiu, né? Exatamente. E a esquerda da época defendeu, não, é democracia. Eu acho que tem que punir todo mundo. Dá o tchau pra rádio agora, dá o tchau, pode dar o tchau. Já me expulsou. Tchau, rádio. Tchau, rádio. Muito magnésio. Não saiu não, agora.